Lulu sempre pega meu lugar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sugeriram esse tema lá no meu Face, sobre ser quem você é. Essa coisa de ser nós mesmos, que eu acho um puta tema. Primeira questão que se coloca é, existe isso? Tem um nós mesmos aqui dentro? Ou não? A gente acredita numa essência, sabe? Você acredita numa essência imutável, uma coisa que tá aqui no seu interior? Ou a gente se reinventa, a gente se reconstrói todos os dias? E até que ponto, é o que eu falei naquele vídeo sobre liberdade, né? Até que ponto tem um si mesmo livre do exterior, né? Livre da sociedade, até que ponto tem um si mesmo puro aí dentro, uma mata virgem, uma coisa sua. A gente muda muito ao longo da vida, né? Nossos gostos mudam, nossos hábitos mudam. Tem gente que acredita que mesmo que a gente mude tanto, tem sempre algo que é muito nosso, que o adulto sempre lembra aquela criança de algum modo. Tem gente que fala que não, que acha que não, que pode ser que a gente mude, que a gente muda completamente, uma pessoa que era super agitada, fica super calma, enfim. Eu acho que tem de tudo, tem gente que muda mais, o que eu percebo é que tem gente que muda mais ao longo da vida, tem gente que fica mais ou menos a mesma coisa. Eu acredito que por mais que a gente mude, por mais que nossos gostos mudem, nossos hábitos mudem, eu acredito que tem um si mesmo aqui. Ele muda, tudo bem, não tô falando que o meu si mesmo de hoje é igual ao meu si mesmo daqui a 20 anos. Mas tem um si mesmo no sentido de ter alguém aqui dentro que não se confunde com o que a cultura quer, com o que os familiares querem, com o que a mídia quer. Tem um si mesmo aqui mais puro, mais livre, mais desejante, mais único. Acho que único é a palavra, porque cada pessoa é única, não tem ninguém igual a você, não tem ninguém igual a mim. A gente é fruto da nossa personalidade, das nossas circunstâncias, da nossa história de vida, das nossas experiências. Não tem ninguém que viveu exatamente as mesmas experiências que você, com o pai que você teve, a mãe que você teve, os amigos que você teve, estudou na escola que você teve, com o rosto que você tem, não tem, é único. Então acho que encontrar o nosso si mesmo passa por assumir essa nossa particularidade, essa nossa unicidade, assumir esse nosso indivíduo, né? Essa coisa, esse universo particular que a gente tem, que é só nosso. Então quando eu falo assumir, quando eu falo chegar a esse si mesmo, encontrar com você mesmo, ser quem você é ser isso, esse único. Esse único. E esse único sempre vai implicar em certa negociação com o mundo, é claro, porque a gente vive em sociedade, né? Mas às vezes, muitas vezes, a gente está negociando demais. Acho que a negociação tem que ser mínima. Tem que sair vestido, senão vou ser preso? Beleza, vou sair de roupa então. É uma negociação mínima entre a gente e a sociedade, que é necessária. E às vezes a gente está negociando muito mais, justamente porque a gente está se escravizando por esse lixo todo à nossa volta. Ah, você tem que ser assim, tem que fazer isso, tem que ser desse jeito, sabe? Ah, você tem que ter cabelo comprido. Não, não tem. Ah, você tem que gostar de homem ou de mulher, sabe? Seu desejo sexual tem que ser assim. Não, não tem. Ah, você tem que ter relacionamentos longos sempre, tem que casar, tem que ter filho. Não, desculpa, não. Ah, não, pelo contrário, você tem que ficar com muita gente. Você tem que ficar com muita gente, tem que cada hora uma relação, você tem que fazer sexo assim que você conhece a pessoa, assim que é moderno. Não, não tem. Tem um livro do Nietzsche, tá por aí, que tem o Et Homo, que o subtítulo é Como Tornar-se Quem se é. Então eu gosto disso, de imaginar que tem uma pessoa que a gente é. E que tem tanta casca em cima, tanta influência de todos os lugares, nossos pais, nossa família, nossa sociedade, que a gente se perde. Um exercício simples para refletir sobre essa pureza interna, né? Esse eu intocado aqui dentro. Você já parou para pensar que se você tivesse nascido em outra cultura, você seria uma pessoa muito diferente da pessoa que você é? Tem coisas que você é porque você nasceu no Brasil, tem coisas que você é porque você nasceu na família onde você nasceu. Aquela coisa daquele filósofo Ortega, eu sou eu e minhas circunstâncias. Se você tivesse nascido, se a gente tivesse nascido 200 anos atrás, a gente não amaria do jeito como a gente ama. Você não pediria do seu relacionamento coisas que você pede hoje. Você não teria as ambições em relação
na sua carreira que você tem hoje. Então a gente é fruto do nosso tempo, da nossa sociedade, das nossas circunstâncias familiares também, enfim, a gente é esse balaio, assim, louco. Mas ao mesmo tempo eu acho que esse caçar, essa busca por nós mesmos, essa caçada, essa busca por nós mesmos, passa por esse exercício de tentar se despir dessas camadas todas, olhar pra dentro e ver o que tá aqui dentro. Ai, Lili, mas não dá pra tirar tudo, né? A cultura, né? Só de estar numa linguagem a gente já tá, né, preso nas circunstâncias. Ok, mas a gente pode ficar mais preso e menos preso, né? A gente pode ser mais livre pra ser quem a gente é ou menos livre. Por exemplo, uma pessoa que faz tudo que a família faz, vive de um jeito muito parecido com o pai e a mãe. Não necessariamente ela tá vivendo uma mentira, eu não tô dizendo isso, mas assim, acho importante parar pra pensar, né? Eu tô vivendo de um jeito tão parecido com meu pai e minha mãe porque eu quero ou porque eu fui ensinado a agir assim, a gostar dessas coisas, enfim, será? Porque é muito comum isso, a gente confundir o desejo do outro com o nosso desejo. A gente deseja algumas coisas não porque a gente deseja, não porque aquilo é nosso, mas porque a gente aprendeu que o certo é desejar aquilo. Casei porque o certo é casar, tive filho porque o certo é ter filho, tive essa profissão porque o certo era ter essa profissão. Às vezes não foi nem que uma pessoa ficou lá falando na nossa cabeça, né? O pai ou a mãe ficou falando, você tem que fazer isso. Não, às vezes a gente leu isso, a gente olhou pro nosso entorno e leu isso, que era legal gostar daquilo. A gente vê as fotos no Instagram e fala, putz, é legal ter essa vida. É legal ter essa vida, sei lá. Tomar café nesses lugares e surfando nesses lugares e estando nessas paisagens. Às vezes a gente acha que é legal. Mas a gente acha porque a gente tá vendo, não porque a gente acha mesmo. E viver de acordo com o próprio desejo, de novo, né? Já falei isso num vídeo. Não é viver de acordo com o próprio gozo, não é egoísmo. Não tô falando de egoísmo, tô falando do básico, que é você é uma pessoa. Você tem seus desejos, você tem direito de querer ter a vida do jeito que você quer, sabe? Você tem uma personalidade, você tem um histórico, você é você. Então assumir esse desejo é se encontrar com você mesmo. A gente vive muito de acordo com o nosso entorno, né? Com as pessoas com quem a gente convive. A gente sabe que o mundo é muito grande, enorme, mas a gente tende a fazer as coisas que as pessoas próximas fazem. E às vezes, gente, a gente não gosta das coisas. Isso acontecia muito quando eu era adolescente, muito mesmo. Tava todo mundo indo por umas festas que eu não gostava, minha família tinha uns hábitos de diversão, assim, com os quais eu não me identificava, e eu me via fazendo aquilo, porque eu tava ali. E toda vez que eu tentava sair dali, eu ouvia, sou maluca, sabe assim, uma vez eu quis viajar sozinha, eu já falei isso, né? Quando eu tinha 20 anos, eu peguei a mochila e fui pro interior, e todo mundo achou muito estranho aquilo, porque as pessoas não faziam aquilo. Mas se eu mudasse de círculo social, eu veria que em alguns grupos aquilo é comum. Entendeu? Para algumas pessoas aquilo é comum, você viajar, passar um final de semana numa cidadezinha histórica e tal, ir de ônibus e depois voltar. Então às vezes a gente fica muito restrito à lógica das pessoas com quem a gente convive. E é péssimo, porque o mundo que é assim, fica isso aqui, entendeu? A internet é uma maravilha. Muita gente pensando coisas diferentes e tal. A internet é uma maravilha, mas se eu sigo só pessoas parecidas, né? Tô lá no meu Instagram vendo só, tipo, pessoas parecidas, é complicado, porque o mundo, a internet poderia ficar assim, fica assim. Eu leio sempre o mesmo tipo de livro, o mesmo tipo de leitura, sabe? Então, a leitura, que é uma coisa que poderia ser super rica, fica isso aqui, fica pequeno, fica estreito. Aí a gente, às vezes a nossa busca por nós mesmos passa por ficar longe da nossa vizinhança. Às vezes acontece, tá todo mundo na minha roda de amigos, na minha vizinhança, né, no meu familiar, assim, tá todo mundo fazendo uma coisa com que eu não me identifico. É normal, no sentido da norma, né, fazer isso nesse círculo, mas não é normal pra mim, não é o que eu quero. Então, assim, um exemplo bem besta, assim, só pra ilustrar. Eu tô numa família de professores, não quero ser professora, quero ser bailarina. Como eu não convivo com bailarinos, fica essa vontade me incomodando que às vezes eu nem consigo dar nome, mas eu não sei porque eu não ampliei o meu leque, eu tô presinha ali.
E por isso que é legal se soltar e procurar o máximo de número de referências possíveis, procurar ler autores diferentes. Ninguém na minha família lê jornal. Eu não sou obrigada a não ler jornal por causa disso. Eu posso ir à banca, a banca tá ali. Posso fazer esse experimento. Será que eu sou essa pessoa que lê jornal? Posso fazer esse experimento, vou lá, compro o jornal e abro o jornal, passo meu domingo lendo o jornal e descubro que eu gosto de ler jornal. Minha família não tem esse hábito, mas eu tenho. E a partir desse simples hábito de ler jornal, muitas coisas podem mudar. Porque eu vejo nomes, vejo notícias e vejo colunistas e meu mundo se abre. Então eu acho que o primeiro passo para chegar nesse reconhecimento de si mesmo é procurar se libertar da cultura, do tempo, procurar se libertar o máximo possível das nossas referências muito vizinhas, procurar ampliar. Porque quando a gente amplia o espectro, é mais fácil a gente se identificar com alguma coisa como nossa. Né? A gente ampliou. Não me Gente, minha vida tá sem graça, tá entediante. Eu não vejo mais estímulo pra estar vivo, assim, sabe? Acordo meio desanimado. Pra mim isso é um puta sinal de que a gente tá longe de si mesmo. Já aconteceu comigo. A gente tá vivendo uma vida que não é a nossa. Isso é péssimo. E a gente não sabe por onde começar. Começa ampliando as referências. Começa lendo livros diferentes. Sempre leio os mesmos livros, leio os livros que os meus amigos leem. E se você tivesse outros amigos, então? Não é que você precisa trocar de amigos, é um exercício. Se eu tivesse outros amigos, eu estaria lendo outras coisas. Eu posso ler outras coisas agora, né? Eu posso isso. Então vai ler outras coisas. Faz coisas diferentes. Vai numa... Sei lá, eu tô sempre escutando as mesmas músicas, todos os meus amigos escutam essas músicas, minha família escuta essas músicas, eu escuto as músicas diferentes, veja como você se sente. Todos os meus amigos fazem curso de pão, eu não quero fazer curso de pão, eu quero fazer curso de DJ. Todos os meus amigos, sabe, todo mundo da escola, todo mundo da faculdade, todo mundo do meu trabalho, no final de semana vai pro shopping. Eu não gosto, eu vou, mas eu vou porque eu não penso em outra opção. Então pense em outra opção. Abre o guia, sei lá, do Sesc, o guia de cultura, abre, sabe? Tenta. Não é fácil, não é fácil. A gente tende a fazer as coisas que os nossos familiares, que nossa vizinhança, tô chamando de vizinhança, essa coisa familiar, né? Faz. Mas às vezes não é a sua, às vezes não é a sua. E é difícil, porque você tá tão contaminado por aquele contexto que não consegue ver que o mundo, ai gente, o mundo é enorme, enorme. O mundo é gigantesco. Então, assim, abra-se para o mundo. Acho que vai ficar muito mais fácil você ter esse si mesmo. Por quê? Porque esse si mesmo não está contaminado pela cultura, pela família, pelos seus amigos, por aquele que você acha que você é, pelas suas crenças. Então, amplia o espectro. E aí vai ficar mais fácil você tirar esse contágio, porque você vai ver, olha, minha família me ensinou isso aqui, mas eu descobri que eu gosto disso aqui. Olha, meu amigo, todos meus amigos fazem isso aqui, mas eu descobri que eu gosto disso aqui. Sai sozinho, sabe? Nenhum dos meus amigos gosta de teatro, vai ao teatro sozinho. E vê qual é a sua. Então, assim, para alcançar esse si mesmo é muito importante, é fundamental pensar com a própria cabeça. E a gente é mais influenciado do que a gente pensa. Esse livro aqui, já mostrei ele aqui algumas vezes, esse livro tem uns experimentos muito interessantes, ele mostra uns estudos bem interessantes sobre como a gente é muito mais influenciável do que a gente pensa. Eu lembro de um estudo que eles pegam uma sala e colocam um monte de pessoas lá, e aí decoram a sala com quadrinhos com dinheiro, sabe? Quadrinhos de pessoas ambiciosas, fechando contrato, quadros com motivos assim sobre dinheiro. E aí eles notaram que nessa sala as pessoas ficaram mais egoístas, muito mais egoístas, e ajudaram menos a pessoa que estava conduzindo o estudo, quando essa pessoa deixou cair lápis, sabe essas coisinhas que fazem no estudo? Essas pessoas foram menos solidárias do que as pessoas que ficaram numa sala que foi decorada com motivos de natureza, assim, flores e tal. Então, olha só que coisa mais besta! As pessoas foram influenciadas pela decoração com dinheiro e tal, pessoas mais egoístas, decoração mais natural e flores e tal, pessoas mais solidárias. É desesperador pensar isso. Não, é um engano a gente pensar que a gente é aquele sujeito cartesiano, né, que sabe exatamente da onde estão vindo as nossas motivações. A gente sabe direitinho porque a gente está agindo de um jeito e não de outro. A gente está total ciente das nossas razões, né? Não, a gente não tá de jeito nenhum. A gente é influenciado o tempo todo pelo que a gente vê na internet, pelo feed do nosso Insta, não só pelo que o nosso amigo falou, nossa mãe, nosso pai nos falou, mas pelo nosso entorno.
pelas letras das músicas que a gente escuta, pelas propagandas, pela mídia. Tudo tá influenciando a gente o tempo todo. A gente vê as pessoas lindas no feed do Instagram, todo mundo com o corpo perfeito, assim, dependendo do seu feed, né? Você pode escolher seu feed, lembre-se, isso é bem importante, né? Mas aí você tá scrollando e vendo aquelas fotos o tempo todo. E depois você se sente feio, se sente um lixo no seu próprio corpo e não sabe por quê. Ora, olha o seu lado, veja as influências. Tem influências que a gente controla, por exemplo, o feed. A gente pode escolher outro feed. Pode escolher outras pessoas pra seguir. Tem coisas que a gente não controla, tem coisas que a gente tá andando na rua e vê, e escuta. A gente para na frente de uma banca de jornal e vê lá as revistas, as capas, as manchetes. O mundo tá o tempo todo despejando um monte de coisa dentro da gente e esse monte de coisa muitas vezes é um lixo, né? Um lixo que vem. É um lixo que fala basicamente que você não pode ser quem você é. Você tem que ser de outro jeito. É muito comum essa mensagem, repara. É muito subversivo o amor próprio, né? Muito subversiva essa liberdade de se permitir ser quem se é.